povo! Beleza? Estamos aqui para mais uma aula falando agora de acidez e basicidade em compostos orgânicos. Cara, isso aqui basicamente vai ter que estar se você não viu essa aula de teoria ácido-base, que eu até coloquei um resuminho aí, volta lá, se não me engano, no módulo 4 ou módulo 5, tem uma parte exclusiva. Pode ser 3, 4 ou 5, eu não lembro direito agora não. Quer ver? Só até olhar aqui para falar para você com mais precisão. Pronto, aula 65 do módulo 4, beleza? Eu dei uma pesquisadinha aqui rápida, apareceu a janelinha embaixo aí, mas beleza, volta lá e olha, vai fazer mais sentido para você. Por quê? Aqui na química orgânica não importa se o cara vai ser um ácido à base de arrênios, um ácido à base de Bronsted-Lowry ou um ácido à base de Lewis. Em arrênios, o que vai importar para mim é o H+, e o H-, como a gente lembra, né? Ácido libera H+, e base libera OH- em meio aquoso. No Bronsted-Lowry é próton. É quem doa próton e quem recebe próton. Essa é a diferença que vai ter. Ácido doa próton, base recebe próton. E para Lewis não é próton, é elétron. É o ácido que recebe elétron, ou recebe par de elétrons, e base que doa par de elétrons. Então eu botei aqui, ó, sempre primeiro aqui o ácido, segundo a base. Só para você ter noção, só para ficar um recordar. Então, em química orgânica, cara, tem muitos grupamentos ou compostos que vão ser neutros e vai ter alguns grupos funcionais que vão dar características ácidas e básicas. Em geral, você pode ter na cabeça o seguinte, tá? Ó, hidrocarbonetos, cetonas, aldeídos, ésteres, éteres e álcoois. De maneira bem resumida aqui, tá? Enol também entra aqui, mas enol entra no caso da tautomeria cetrinólica. Esses caras que eu coloquei aqui embaixo agora, eles são aqueles compostos orgânicos que são primordialmente neutros. Em geral. Tem uns que vão ser um pouco mais ácidos, tem outros que vão ser um pouco mais básicos. Mas a questão é que os grupos funcionais deles e as características de ligação deles não dão nenhuma hipótese para eles serem ácidos ou básicos. Por exemplo, tem um caso aqui, o alcino verdadeiro, o hidrocarboneto, ele vai ter uma característica levemente ácida do hidrogênio dele, só que não é um ácido forte, é um ácido mais fraco que a água, entendeu? Então, só para ter noção que existe aqui uma variação, mas em geral eles são neutros. Agora, aí entra uma galera que vai poder ser bacana para a gente ter noção aqui. Eu vou mostrar esses casos para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui, ó, ácidos carboxílicos. O nome já ajuda, né? Fenóis. E eu colocaria aqui só para dar uma descontraída também e mostrar esse efeito, álcoois de cadeia curta. Por que eu vou colocar isso? Porque esse detalhe da cadeia curta, ele faz toda a diferença, tá? O que esses caras têm em comum? Vou mostrar um exemplo de cada. Vou pegar aqui o ácido acético. Vou pegar aqui um fenol simples, hidroxibenzeno. Vou pegar um álcool de cadeia curta, o menor que tem, que é o metanol. Nesses casos, repara que eu tenho o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, beleza? Então o hidrogênio fica parcialmente positivo em todos os casos e o oxigênio fica parcialmente negativo. E a questão aqui é o seguinte, galera. Por que eu falei aqui que o álcool de cadeia curta vai ter uma possível acidez maior do que os álcoois em geral, que são mais neutros, né?
O que acontece é que tem um negócio aqui que aumenta a acidez, que é o efeito indutivo. Só botar primeiro aqui que eu esqueci. Esses caras aqui são ácidos em geral. E detalhe, todo ácido orgânico é fraco, não é ácido forte. Mas tem um detalhe importante. Tem um fator que auxilia na acidez, na acidez, né? Fator que aumenta a acidez. Esse fator é o fator chamado efeito indutivo. Na verdade, ele influencia na acidez e na basicidade. Ele aumenta a acidez quando é efeito I-. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Isso, por exemplo, explica o fato do álcool de cadeia curta ser um álcool mais ácido. Vou pegar o exemplo aqui desse composto, que é o ácido acético, e desse cara aqui, que é o ácido cloroacético. O que acontece, a diferença é o seguinte: no cloroacético eu tenho um cloro que é muito eletronegativo e que atrai elétron para si numa ligação. Então ele tem o poder de atrair para si elétron por eletronegatividade. Esse efeito é o efeito I-, de atração de elétrons. Só que quando ele atrai para ele aqui, automaticamente esse carbono aqui vai ficar com pouco elétron, vai atrair elétron do lado, com menor força. Quando isso acontece, automaticamente o outro carbono fica com falta de elétrons. Isso tem elétron atraído da ligação CO, com menos força ainda, porque isso aqui é proporcional à distância, né? É inversamente proporcional à distância. E quando isso acontece, eu enfraqueço a ligação OH, fazendo com que o O possa sair de maneira mais fácil na forma de H+, e o O fique na forma de O-. Então, o fato de eu ter efeito indutivo facilita a saída do H+, aumentando a minha acidez. Da mesma forma, quando eu não tenho, eu tenho efeito I+, porque aqui o CH3, as cadeias carbônicas em geral, têm efeito de repelir elétron. Então ele gera o famoso efeito I+. O que o I+ faz? Ele empurra o elétron em vez de retirar. Isso atrapalha a saída do H+, dificulta a saída do H+. Com isso, então você pode ter certeza que o fator que aumenta a acidez é o efeito indutivo I-. Por isso que álcool de cadeia longa tem menor acidez. É um álcool mais neutro, quase básico em algumas situações. Porque o efeito indutivo é tão grande que eu facilito mais a saída do OH do que a saída do H+. Sacou? Isso aqui então é essencial para você entender alguns casos de acidez que são mais complicados, quando dá uma molécula muito parecida e tem alguns substituintes aqui, por exemplo, halogênios principalmente, que aumentam a acidez via de regra. Aí você vai falar o seguinte: entendi. E os compostos básicos? Quais seriam, né? Basicamente. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aquele jeito que eu coloquei lá em cima, colocar aqui aminas, amidas. E você pode colocar aqui também, se você quiser, funções oxigenadas que tenham possibilidade de doar par de elétrons. Alguns ésteres, e, por exemplo, um que eu sei que é muito usado em algumas situações são as tiocetonas. O que eles são? São funções que são marcadamente básicas em geral. É bom botar isso em geral aqui. O que elas têm de mais? São bases de Lewis muito, muito, muito eficazes. Lógico que não são fortes, tá? São todas fracas. Mas acontece assim, ó. A amina, por exemplo, vai ter lá... Deixa eu botar uma amina verdadeira, né? Por exemplo, a metilamina tem um par de elétron. Vou desenhar uma amida aqui, a etanoamida. Também tem um par disponível para doação. Os éteres, como metoximetano, o O central tem um par disponível para doação. Éster, igualmente.
Esse O aqui pode doar um par de elétrons, esse aqui também pode. Até algumas cetonas podem ser de vez em quando, tá? Ésteres estão aqui, né? E as tionas, que vão ser caso clássico também de possível doação, só que são muito pouco básicas em geral, assim como as acetonas, tá? Ok, só porque é um caso que pode aparecer por aí, para ficar meio na dúvida, isso aqui pode te ajudar de alguma maneira. Como é que funciona a parada aqui, galera? Nesses casos aqui, bom lembrar que o O tem dois pares, tá? Eu coloquei aqui um só, fui imitando o nitrogênio lá, o O e o enxofre tem dois pares. O que acontece? Se eles são bases de Lewis, eles podem doar esse par de elétrons. E aí, assim como eu falei aqui no ácido, que tem um fator que aumenta a acidez, tem um fator que aumenta a basicidade. Então, o fator que... Acho que vou botar na cor que eu botei lá também para ficar mais bonitinho, né? O fator que aumenta a basicidade é também indutivo. Eu até dei a dica já. É o efeito indutivo e mais empurrar elétron. Porque se você empurra o elétron, deixa o elétron mais fácil para ser doado. Então essa é a grande sacada aqui. Então eu vou pegar um caso clássico que aparece direto, são das aminas. E eu vou até promover uma situação aqui bacana, que é botar alguns tipos de amina para a gente poder entender esse processo. Por quê? Se você entender o que eu vou fazer aqui agora, vai ficar melhor. Vou pegar aqui uma amina secundária, uma amina primária, uma amina terciária e uma amina aromática. Eu não vou complicar mais a situação ou dar mais detalhes, porque isso aqui vai ser essencial para você entender o processo. A amina aromática pode ser a anilina, que é a mais simples e talvez uma das mais famosas. O que acontece aqui, pessoal? O efeito indutivo, como eu falei antes, tem a ver com empurramento de elétrons. E eu falei que cadeias carbônicas empurram elétrons. Então aqui, se eu tenho duas cadeias aqui, uma desse lado e uma desse lado, que tem efeito indutivo, são CH3, eu faço com que esse par de elétrons do nitrogênio aqui seja mais facilmente doado. Ou seja, a basicidade dele aumenta. Já na primária, eu tenho só um grupamento. Faz um efeito para cá. Então, isso vai fazer com que a basicidade seja menor do que no caso aqui da primeira, da amina secundária. Aí fala assim, então beleza, então a lógica agora é que a terciária seja mais básica que todas, né? Sim, porque se aqui dou elétron, aqui dou elétron, empurra elétron, perdão, né? Melhor falar empurra. E aqui empurra elétron, induz, eu vou ter uma força maior empurrando esse elétron para fora. Mas tem um problema. Aqui eu coloquei já na ordem de basicidade. A mais básica é a secundária. Depois vem a primária, depois vem a terciária. Fala assim, mas não tem sentido isso. Realmente, em termos químicos não, mas em termos físicos tem. Porque numa amina terciária eu não tenho espaço para que esse elétron seja doado para alguém, porque eu tenho CH3 por todos os lados. E o CH3 é um grupo que tem muito hidrogênio e que são positivos, né, que atrapalham a chegada de algo positivo aqui também. O hidrogênio é parcialmente positivo e isso faz uma diferença danada. Então, espacialmente eu tenho um problema. Isso aqui eu chamo de efeito estérico. Estérico com E, tá? De estereoquímica ou de estereoimpedimento. Estéreo vem de espaço, vem de espacial. Então, é um impedimento espacial que diminui a basicidade aqui. Então, o problema dessa amina aqui é o famoso impedimento estéreo. Beleza? E por último, tem essa amina aqui que é aromática. Você fala assim, bom, não faz sentido, cara. Aromática tem 6 carbonos. Meu amigo, o problema é o seguinte. Aqui tem um efeito que acontece em direção ao anel que chama efeito ressonante. Por quê? Não tem a ressonância do anel?
ela atrai elétron e deixa o elétron preso ali, porque os elétrons ali em ressonância promovem uma alta estabilidade para o anel aromático. Então, ele segura os elétrons para ele, em vez de doar o elétron para o NH2. De certa forma, o que acontece é que o par de elétrons do NH2 aqui, ele participa da ressonância. Então, ele é atraído para o anel e entra na ressonância, ele fica menos disponível ainda. Então, a basicidade aqui tem uma ordem muito louca e toda ela é baseada em efeito indutivo. Tá? Então, em termos gerais, pessoal, em orgânica, quem vai determinar a acidez ou basicidade, além dos grupos, obviamente, que fazem uma diferença substancial, vai ser o efeito indutivo, I- ou I+. O efeito indutivo determina de maneira bem clara se você vai ter alguém doando elétron, ou doando elétron, ou recebendo hidrogênio, né? Ou alguém doando hidrogênio e recebendo elétron. Isso faz diferença fundamental para você entender alguns tipos até de reações orgânicas que a gente vai ver logo mais. Beleza? Eu vou voltar a falar nisso. Mas guarda, por favor, o efeito indutivo é o fator principal, não é o único, tá? Mas é o principal que determina o nível de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Beleza? Chique! Ficamos por aqui então na orgânica. Nossa próxima aula agora vai ser de isomeria. É orgânica ainda, tá? Só que é uma abordagem um pouco diferente. A gente vai partir para a isomeria plana, depois a isomeria espacial, que vai ter tanto a geométrica quanto a óptica. Beleza, povo? Nos vemos lá então. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!